Cada momento que passa, algo chocante ou inacreditavelmente surpreendente é encontrado nos rios. Alguns capturam métodos de pesca ultrajantes, outros testemunham nascimentos ou naufrágios antigos. Fique conosco enquanto mostramos algumas dessas capturas feitas nos rios. Número 1. Armadilha de pesca com cipós. Lançar uma lança e acertar seu alvo é uma maneira de conseguir um jantar rico em proteínas para sua tribo, mas reunir um monte de peixes dentro de uma lona não é tarefa fácil. No entanto, uma tribo na África domina esse método único de pesca chamado pesca de coral. O método envolve um grupo de pessoas que apertam alguns cipós como uma corrente depois de cortá-los. Então dobram e fecham para formar um grande anel no centro da armadilha. Um círculo com uma pequena abertura é construído com algumas pedras. A espessa corrente de cipó age como um caminho para levar os grupos de peixes para dentro do círculo de pedras. Acredita-se que essa armadilha de cipós afete a psicologia dos peixes, assustando-os e levando-os para o coração da armadilha. Uma vez dentro, é fácil pegá-los. Esse método incrível pode trazer comida suficiente para alimentar toda a aldeia. Número 2. Arraia dando à luz. Essa captura surpreendente vai derreter seu coração por todas as boas razões. Um grupo de pescadores ficou radiante quando uma arraia gigante caiu em sua armadilha. Mas eles nunca imaginaram que este peixe era a mãe de várias outras pequenas surpresas. Uma equipe de médicos declarou que a arraia estava prestes a dar à luz a alguns filhotes e, logo após alguns minutos, 2 filhotes nasceram. Mais tarde, um ultrassom do animal detectou outro bebê dentro dela. Essa captura deixou a equipe de pesquisadores maravilhada, pois foi a primeira vez que encontraram uma arraia gigante em tal condição. Número 3. Pesca em tronco de árvore. Ninguém poderia imaginar o que esse tronco velho e podre trouxe para esse jovem coletor de lírios no lago. Ele observou um movimento estranho em um tronco apodrecido nas proximidades e logo descobriu um peixe saindo da madeira. Ao rolar para a margem, ele encontrou e coletou inúmeros peixes saindo dela. Pode ser uma coisa incomum para o garoto, mas este é um método único de pesca em que um tronco oco, preenchido com algumas fibras, é colocado no rio para atrair peixes que entram em busca de comida e abrigo, ficando presos. Esse é um método tradicional de pesca usado em muitos países asiáticos para capturar mais peixes em pouco tempo. Número 4. Caverna das Almas Perdidas. Existem muitas cavernas no mundo escondendo diferentes mistérios dentro delas, mas aqui temos uma história única para revelar. A Caverna das Almas Perdidas. Um grupo de exploradores ficou chocado ao descobrir milhares de veículos abandonados, enferrujando no fundo de um poço de mina no país de Gales. As paredes da mina e um único feixe de luz solar, através da abertura estreita da caverna, contavam as histórias das vidas que os carros viveram. Como todos esses carros conseguiram encontrar o caminho para o fundo de um poço de mina galês, ainda é desconhecido. Inicialmente, supunha-se que esses carros poderiam ter sido roubados e empurrados para a mina, mas essa teoria não era suficiente para sustentar esse mistério. Os exploradores ainda estão procurando pela razão real. Número 5. O rio desaparecido. As pessoas da Índia ficaram assustadas após um vídeo de um rio desaparecendo viralizar. Caindo do topo da montanha e fluindo através das rochas, o rio de repente desapareceu de vista, deixando o restante do solo seco como areia. Muitos começaram a associar diferentes mitos e teorias a isso, mas mais tarde foi revelado que esse desaparecimento do rio não é uma situação incomum. Isso acontece na faixa de Babar, que é uma faixa alongada e estreita situada ao longo das colinas de Shivalik. Aqui, o rio que se origina dos Himalaias desaparece na forma de pequenos riachos e flui entre as rochas e seixos para reaparecer em Herat. Esse rio desaparecendo na Índia se tornou a atração turística mais famosa do mundo. Número 6. Peixe-gato monstro do Lago Ness. Um nativo europeu ficou radiante quando percebeu que, após um árduo trabalho de quase 10 horas, finalmente pegou um peixe. Mas o que ele testemunhou foi a experiência mais chocante de sua vida. Um monstro gigante ficou preso em sua vara de pesca, batendo várias vezes em seu barco e fazendo-o virar. Ao puxar a criatura para fora, ele ficou chocado ao ver o enorme peixe-gato de 16 pés do Lago Ness, batendo com sua longa cauda. Mais tarde, este peixe pesou 113 quilos.
De fato, há histórias desses peixes pesando até 360 quilos. No entanto, tenha cuidado, pois este é um peixe perigoso de seu tipo. Existem alguns relatos de esses peixes devorarem pessoas, basicamente abrindo suas bocas e engolindo-as. Número 7. Tubarões-touro. Uma equipe de exploradores ficou impressionada quando viu um tubarão espreitando no rio Amazonas. Um tubarão em um rio? Bem, o tubarão-touro é considerado a criatura mais mortal e agressiva, capaz de sobreviver tanto em água salgada quanto doce. Pesa até 450 quilos e cresce até 4 metros. Ele é conhecido por viajar rio acima no rio Mississippi até Alton, Illinois. Os tubarões-touro são provavelmente responsáveis pela maioria dos ataques de tubarões perto da costa. Quero dizer, eles são poderosos. Por que você acha que, se um tubarão-touro vê uma canoa, ele não a atacaria? No entanto, poucos encontros entre tubarões de água doce e humanos foram registrados. Número 8. Tartaruga mata-mata. Uma senhora ficou chocada depois de encontrar essa criatura bizarra que parece ser de outro planeta. A princípio, ela pensou que era um pedaço de madeira em decomposição, mas depois ficou boquiaberta quando a identificou. A tartaruga mata-mata tem um casco grande, áspero e nodoso, com cones esféricos projetando-se dele. Esses caroços são o resultado de 3 quilhas ou cristas que correm da frente para a parte de trás do casco. A cabeça longa e achatada e o focinho alongado tornam essa tartaruga mais distintiva, e se morder, pode ser muito doloroso, pois a maioria delas não gosta de ser manuseada ou tocada. Existem diferentes teorias relacionadas ao nome peculiar mata-mata, que significa mata-mata em espanhol, mas isso não é verificado. Número 9. Ídolo Shigir. Mineiros de ouro da Rússia ficaram surpresos depois de encontrar uma escultura de madeira alta e assustadora flutuando na superfície de um rio. Um pedaço de madeira esculpido como um tótem com rostos humanos assustadores. Mas acho que a aparência assustadora dos rostos não é intencional. Esse tótem milagroso de 2 metros e 70 centímetros é uma das esculturas mais antigas do mundo. Está incrivelmente preservado, pois é a única escultura de madeira sobrevivente da Idade da Pedra. Esse ídolo de 11 mil anos foi criado a partir de uma árvore na qual foram usadas ferramentas de pedra para esculpir e marcar o tótem. Até hoje, o propósito exato do tótem é desconhecido, mas muitos locais afirmam que o ídolo Shigir era usado para avisar as pessoas para não entrarem em uma área perigosa. Número 10. Machado da Idade do Bronze. A descoberta de itens pré-históricos é sempre considerada uma grande vitória, especialmente quando pertencem à Idade do Bronze. Esta pessoa foi a segunda em 3.000 anos a segurar essa incrível cabeça de machado da Idade do Bronze, que é uma peça surpreendente da história e um artefato fenomenal. Na primeira busca arqueológica no rio desse local, esses caçadores saíram para encontrar relíquias dos maiores guerreiros medievais da Escócia, revelando segredos dos locais de batalha de suas vitórias mais famosas contra seus odiados senhores ingleses. No entanto, os caçadores de rios encontraram descobertas muito mais significativas, datando muito mais fundo na história, enquanto desenterravam uma cabeça de machado da Idade do Bronze, levando nossos especialistas a acreditar que essa área do rio Forth, perto da abadia de Cambuskenneth, era um possível local pagão de adoração. Número 11. Caldeirões de Voodoo. Um homem estava muito animado para usar seu equipamento magnético para retirar o tesouro escondido debaixo d'água. No entanto, toda a sua excitação se transformou em medo depois de ver um enorme caldeirão de voodoo com mais 2 caldeirões dentro dele. Além disso, esse caldeirão estava cheio de alguns objetos estranhos, incluindo ferraduras, um machado e algumas coisas impossíveis de identificar. Muitas pessoas não veem esses caldeirões como um bom presságio. Na maioria das vezes, esses caldeirões são associados a bruxas para suas atividades sinistras. Mas ao contrário dessa opinião popular, isso não é uma forma de bruxaria ou adoração demoníaca. É uma religião popular originária do Haiti, que surgiu quando africanos foram forçados à escravidão, causando a colisão de suas culturas e crenças religiosas com o catolicismo. Número 12. Gás de pântano. Se você está parado perto de um rio ou em um barco, essas bolhas de água surgindo vão te surpreender. O mesmo aconteceu com um pesquisador que ficou maravilhado ao observar bolhas incomuns subindo à superfície e começou a investigar.
O que ele descobriu foi chocante. Essas bolhas de água são, na verdade, as maiores fontes naturais de metano atmosférico do mundo e são produzidas como resultado da vegetação em decomposição e de animais mortos no fundo dos rios. Mais tarde, ele decidiu extinguir a chama usando um recipiente de coleta e ficou emocionado ao ver o fogo girando. Número 13. Peixe-gato Gunch. Um pobre fazendeiro perdeu seu filho bem na sua frente quando uma criatura assustadora o arrastou para dentro do rio. Embora os moradores tenham tentado arduamente encontrar o corpo, foi tudo em vão. Não foi só esse evento, mas mais 2 foram registrados na Índia. Mais tarde, uma equipe de pesquisadores revelou a verdade por trás desses ataques mortais. Era um peixe-gato comedor de homens, também conhecido como peixe-gato gigante do diabo. Com seu tamanho maciço e aparência aterrorizante, esse peixe-gato Gunch assustou muitas pessoas. De acordo com especialistas, essa criatura não é apenas agressiva, mas também carnívora e voraz. Tem um corpo sem escamas, com uma cabeça grande e achatada, além de 3 pares de barbilhões. Alimenta-se principalmente de pequenos peixes, mas pode também comer corpos humanos se encontrados. Com seu enorme tamanho, não tem medo de atacar humanos. Número 14. Bando de crocodilos bizarros. Imagine ser perseguido por um crocodilo em um rio assustador. Medonho, não é? Tenho certeza de que você nem gostaria de fantasiar sobre isso. Bem, aqui está uma situação incomum em que um bando de crocodilos abriu caminho em um rio para um barco, surpreendendo a todos, especialmente o fazendeiro que se via como jantar daqueles crocodilos flutuantes. Agora veja isso, onde um homem ficou chocado ao capturar centenas de crocodilos saltando do rio, como uma infestação de insetos. Mas a coisa mais surpreendente é que todos estavam se movendo na mesma direção, como se quisessem fugir do helicóptero voando logo acima deles. Bem, parabéns ao piloto corajoso que fez esses crocodilos aterrorizantes ficarem com medo. Número 15. Gangue de enguias elétricas. A enguia elétrica é a criatura mais solitária em praticamente todas as partes de sua vida e acredita-se que produza 600 volts de eletricidade sozinha. Mas este vídeo chocante definitivamente vai arrepiar sua espinha. Um biólogo marinho entrou em estado de choque após observar um grupo de enguias caçando juntas. Segundo ele, um grupo de enguias cercou sua presa durante a caça, destruindo todos com a força espantosa de seu choque elétrico combinado. Apenas imagine a destruição causada por esse choque elétrico de quase 6.800 volts, suficiente para iluminar todo o rio Amazonas. Eu me pergunto se essa enguia me permitiria usar algumas unidades de volts para carregar meu celular. Número 16. Chimpanzés infectados. Chimpanzés, mais do que qualquer outra criatura viva, nos ajudaram a entender que não há uma linha clara entre humanos e o restante do reino animal. Mas você ficará chocado ao conhecer a dura realidade sobre essas criaturas inocentes. Um grupo de chimpanzés foi encontrado em uma ilha isolada. Após investigação, foi revelado que esses chimpanzés estavam gravemente infectados como resultado de experimentos sinistros e depois foram deixados na ilha para morrer. Esses pobres chimpanzés foram resgatados e adotados pelas autoridades de vida selvagem, mas mantidos na mesma ilha, pois eram portadores da infecção. Agora, ações legais rigorosas foram tomadas contra os culpados e a pesquisa foi interrompida. Número 17. A raia gigante. Muitas histórias interessantes e fábulas estão associadas a pescadores e suas aventuras. Este pescador cambojano abençoado ficou perplexo quando encontrou o que os pesquisadores acreditam ser o maior peixe de água doce já capturado. Sua única vara de pescar e um anzol trouxeram uma arraia gigante à margem do rio. Os moradores não podiam acreditar em seus olhos, pois essa arraia gigante estava respirando e viva. Mais tarde, uma equipe de pesquisadores chegou ao local e soltou o peixe após as operações necessárias. Número 18. Grande cardume de carpas asiáticas. É sempre fascinante ver um grande cardume de carpas asiáticas no rio e pescá-las. Mas as pessoas dos Estados Unidos ficaram chocadas após verem esse método perverso de pesca. Isso aconteceu quando a pesca elétrica na barragem de Barkley resultou em dezenas de carpas asiáticas saltando e morrendo na superfície. Muitas pessoas se opuseram a esse método cruel de pesca, mas depois foi esclarecido que essas carpas asiáticas
causam sérios danos às populações de peixes nativos nos lagos e rios que infestam, pois competem por comida e espaço. Muitas pessoas sugeriram que a remoção física ou barreiras físicas seriam opções melhores do que isso. Número 19. Peixe-ovelha. Os peixes-ovelha são alguns dos peixes mais bonitos, mas uma vez que abrem a boca, tornam-se os mais assustadores. Alguns pescadores capturaram um peixe-ovelha de 4 quilos, também conhecido como peixe condenado, devido ao seu corpo listrado horizontalmente em preto e cinza e à sua habilidade de roubar isca. Tem olhos grandes e negros, e um sorriso inquietante que lembra um sorriso humano. Os dentes frontais do peixe são revestidos de esmalte, como os incisivos humanos. Embora a mandíbula dentada do peixe-ovelha possa assustar aqueles que não estão familiarizados com o peixe, eles não representam ameaça aos humanos, a menos que sejam incomodados. Esses peixes são frequentemente encontrados ao redor de estruturas como docas, pontes, plataformas de petróleo e recifes, onde pilastras cobertas de cracas são uma grande fonte de alimento. Número 20. Tesouro de peixes-gato. Dentro de carro encalhado. Remover carros encalhados dos rios e outros corpos d'água pode ser uma prática comum, mas essa equipe da Rússia ficou atônita depois de puxar um carro velho e enferrujado para fora do rio. Eles descobriram centenas de quilos de peixes-gato caindo da traseira do carro. O que os surpreendeu ainda mais foi que todos estavam vivos e se movendo inquietos, como se estivessem apelando para a equipe para deixá-los ficar em sua casa. Esse jackpot inesperado deixou a equipe radiante, pois esse grupo de peixes-gato não era visto naquele rio antes do incidente. Não há contexto para como o carro acabou no rio ou por que estava sendo removido, então você terá que usar sua imaginação para encontrar uma explicação. Número 21. Aranhas mergulhadoras. Você acha que está seguro quando está debaixo d'água? Pense novamente. Quem sabe, enquanto você está nadando feliz, pode encontrar uma aranha nadando em sua direção. Mas não entre em pânico, porque há algo para saber sobre isso. Um mergulhador ficou assustado depois de ver uma aranha nadando debaixo d'água. Essa aranha de 8 patas, mergulhadora, pode respirar debaixo d'água usando uma bolha de água como um tanque de oxigênio. Parece incrível. E se você tem medo de aranhas, essas criaturas são más notícias. Não se preocupe, pois essas são as únicas espécies que sobrevivem debaixo d'água. Sua mordida pode ser bastante dolorosa, causando vômitos e tremores leves que podem durar vários dias. Portanto, se você está planejando uma viagem ao rio, não esqueça dessas pequenas e assustadoras aranhas mergulhadoras. Agora prepare-se para o tópico curioso de hoje. Esta imagem mostra a destruição maciça do jato Boeing. O incidente derrubou 6 fuselagens que estavam sendo transportadas em vagões de trem. 3 delas deslizaram por uma encosta íngreme e caíram no rio Clark Fork. A condição das outras 3 fuselagens não estava imediatamente clara. Felizmente, nenhum ferimento foi relatado. Número 22. Mansão assombrada afundando. O que vocês fariam se eu os levasse para uma casa antiga e assombrada que fica no meio de um rio? Vocês definitivamente ficariam assustados. Este prédio de 3 andares na França parece uma vítima de uma enchente que o arrastou, mas às vezes as aparências podem enganar. Acredite ou não, ele foi realmente colocado lá por uma empresa especializada em resgatar destroços a pedido de um artista francês. Essa casa parece mais assustadora à noite, quando uma luz acende em um dos cômodos, o que não é algo que se espera ver em uma casa abandonada no meio de um rio. Então, depois de ver a realidade desta casa, quem quer vir comigo? Número 23. Moedas de ouro em um rio. Descobertas subaquáticas sempre foram as mais fascinantes, embora acreditar na presença de tesouros de ouro, joias e objetos, assim seja mais difícil às vezes. Mas confie em mim, essa descoberta vai alegrar seu dia, pois trouxe sorte para esses jovens mergulhadores. Esta foi uma caça ao tesouro definitiva. Eles encontraram uma caixa de tesouro com algumas moedas de ouro que provavelmente estavam debaixo d'água há centenas de anos. Algumas das moedas brilhavam dentro do baú do tesouro. Depois que o vídeo se tornou viral, muitas pessoas comentaram que poderia ser falso, mas muitos acreditaram que era real. O que vocês acham dessas moedas de ouro? Elas pertencem a alguma aventura de viagem ou é apenas uma história?
Isso é tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado por assistirem ao vídeo até o final. Nos vemos na próxima vez.